Bom, caros amigos do arquivo, o meu convidado eu posso chamá-lo de diretor, editor, artista plástico, apresentador, mas eu prefiro chamar ele de genial. Já está feito. É um cara genial. Tadeu Jungle, muito obrigado por ter aceito o convite. É uma honra tremenda poder falar da sua história presente, passado, futuro, enfim. Você tem uma obra genial, você continua produzindo um conteúdo genial, um conteúdo impactante. Então, é um prazer imenso e você tem uma história importante. Aqui o canal, a gente sempre foca mesmo na televisão e você tem uma história importantíssima dentro da televisão brasileira, com o programa Fábrica do Som, e a gente vai abordar aqui de uma forma ampla para que todo mundo possa conhecer um pouco mais sobre você. Tadeu, obrigado por ter aceito o convite. Bom, maravilha, Fabio. É um prazer estar aqui falando com você. Espero que quem esteja nos vendo ou ouvindo goste também. Não, e a gente estava. Até essa semana eu vi uma entrevista sua com a Mônica Bergamo, a gente já tinha até falado, né, deu um gap aí para a gente poder marcar isso. Eu falei, não, eu tenho que correr atrás, porque a entrevista que você deu para a Mônica Bergamo é sensacional. Agora, o mais sensacional que eu queria falar era da questão dos seus filmes com a. Esqueci agora a palavra. Realidade virtual. Com a realidade virtual, isso. Que você fez filmes com realidade virtual, que a pessoa, realmente, aquilo que você está pensando, a pessoa coloca o óculos ali e vê um filme. Isso é uma coisa que eu esperava que isso ia acontecer, mas foram 8 filmes que você fez, não? Eu já fiz mais, Fabio. Esses 8 filmes que estiveram na Mostra Internacional de Cinema aqui em São Paulo, eles são filmes, vamos dizer assim, para o grande público, né? Eles são filmes que têm um impacto social. Eles são filmes de ficção ou filmes documentais, né? E sim, eles são os filmes que você assiste com óculos, que, vamos dizer assim, a grande diferença entre um filme normal e um filme em realidade virtual é que na realidade virtual você está imerso, você está dentro da cena. Então, quando você põe o óculos, você não vai ver uma tela, você está dentro daquele local, seja aquele local qual for. Então, você pode olhar para cima, para baixo, para todos os lados, para trás, enfim, você está imerso, os atores estão na sua frente, ou a cena, o documental está na sua frente. Então, isso é muito impactante dentro de uma narrativa, né? E o que eu sempre, apesar de ser uma tecnologia, eu não posso dizer antiga, mas ela começou realmente a aparecer, tem uns 10 anos, né? Já é uma pesquisa de muito anterior, mas há uns 10 anos que ela começou a aparecer e tomar força e tal. Eu acho, mas ela não pegou ainda, né? Não é que todo mundo assiste, todo mundo tem óculos em casa, muito pelo contrário, ninguém tem. Mas o que eu acho que vai ser, o que é inexorável, é que essa realidade é para sempre. Você não vai, essa tecnologia não vai desaparecer. Não é uma modinha, porque ele é muito forte. Ele é muito forte. Você assistir um filme dentro da cena é muito forte, né? Tem várias pesquisas aí de Stanford, de Harvard, que comprovam, não é só um diz que, ou eu acho que, né? Mostra que quando você assiste um filme como esse, ele perdura muito mais na sua memória, que o impacto emocional é muito maior. Então, assim, numa era de IA, né, que é a que nós estamos entrando agora, é uma nova era na humanidade, né? A era da IA, que vai mudar absolutamente tudo, em todos os aspectos, em todos os lugares, de todas as formas. Por mais que a gente, IA está entrando, não, mas não é. Vai mudar, vai mudar. Não é só nós vamos fazer uso, não, vamos fazer uso de IA, nós vamos mudar. Então, nessa era, nova era de IA, eu acho que a materialidade, vamos dizer assim, da realidade virtual, apesar de ser um, né, paradoxo, material virtual, mas eu acho que ela vai ter muita força. Você imagina num mundo onde você vai poder criar qualquer imagem, qualquer filme dentro do seu computador, você vai poder manusear uma série de ferramentas incríveis para você fazer o seu filme. Imagina isso contraposto com um documentário, que aí não pode ser mentira, eu não posso fazer imagens, né? Um documentário feito em realidade virtual,
onde você vai ser levado para aquele local onde aconteceu ou acontece alguma coisa. Então, para mim, isso é de uma fisicalidade muito grande, essa questão documental dentro da realidade virtual. E é isso que eu tenho feito, Fábio. Eu tenho feito atualmente, não é só isso, né? Porque eu não consigo, infelizmente, talvez, fazer uma coisa só, mas eu estou fazendo realidade virtual para caramba já faz desde 2015. E a gente sempre viu, né, Tadeu, é interessante isso, que o cinema, de alguma forma, ele sempre tentou introduzir o espectador com as sensações, né? Isso há muitos anos já vem dessa grande vontade. E que todo mundo fala, até todo mundo fala que as salas de cinema em breve vão acabar, sempre estão falando isso, com streaming e tudo mais. Essa nova realidade, você colocar a realidade virtual, a gente ter futuramente a realidade virtual ali dentro de um filme, seja ele ficção ou não, isso vai ser muito mais individualizado a experiência, vai acabar a experiência coletiva, ou na sua cabeça não vai acabar isso? Vamos continuar, vamos ter essa opção e a opção do coletivo, da tela, da pipoca, do refrigerante. Eu acho que essa experiência da realidade virtual, sim, ela é muito personalista, né? Ela é única, individual, que se fica com um óculos. Então, você está numa sala com um óculos de realidade virtual fechado, você está como se está no outro mundo. Você está naquele sofazinho, mas você está em outro mundo. Você está realmente numa experiência muito individual. Então, até por isso, eu acho que a experiência do cinema ela vai se manter. Não tem como. Eu acho que as maravilhas que o streaming trouxe para a gente é a popularização, né, do audiovisual, das narrativas ficcionais e documentais, ao alcance de um dedo, de uma procura, de eu assistir de novo, de eu poder voltar cenas, né, assistir filmes incríveis que estão sendo produzidos para essa plataforma. Então, eu acho o streaming genial. Mas o cinema é mais genial. Não é que é mais genial, o cinema é incrível, né? Você assistir numa tela grande, acompanhado de pessoas, aquela sessão que você não pode dar fast, não pode dar pause, é uma história que alguém te conta, né, com grande tela, grande som, grande envolvência, presença de outras pessoas, é genial. Ontem eu fui assistir o Megalópolis, do Coppola, que é um filme muito criticado, né? O filme mais recente do Coppola, muito criticado, né? A crítica desceu o pau e o público também não foi um flop de grana total, mas eu adorei. Mas isso é outro assunto. Eu acho que o cinema vai continuar, porque é uma experiência muito prazerosa, única, rica e tudo mais. Então, é realmente isso, é o ponto da realidade virtual, inserir as pessoas, talvez, na realidade que elas não vivem, né? Em experiências novas, né? Então, é realmente muito bacana esse ponto que você tem levado para as pessoas, de que você está inserindo ela na mesma emoção que um ator está ali, uma atriz, né? Um enredo, realmente uma coisa assim que estamos entrando num filme, estamos entrando num ponto documental, estamos entrando numa história. Realmente, eu acho que esse é o futuro e é isso que todos nós buscamos, né, Tadeu? No nosso íntimo, nós queríamos estar vivendo aquilo ali, nós queríamos, às vezes, estar dentro daquele filme, estar dentro daquela realidade que a gente sabe que não existe, mas é o íntimo nosso, né? Eu acho que tem muitos pontos aí na sua fala, Fábio. Por exemplo, eu eu tenho certeza que a realidade virtual, por exemplo, né, ela tem muitos usos. Então, ela tem esse uso do entretenimento, através da ficção do documentário, tem esse uso que você falou, que tem sido muito feito, a gente já fez muito isso, né, com um impacto social, quer dizer, você pegar um filme e levar para outras pessoas, que o objetivo é fazer com que elas se sensibilizem, com que elas se empatizem com aquela causa, né? Então, minha motivação pela realidade virtual começou lá em 2015, quando eu vi o filme do Chris Milk, que ele fez um filme dentro de acampamento de refugiados sírios e levou para Davos para mostrar para os big shots e os governadores e tal, e arrecadou milhões de dólares, porque o cara viu, o cara teve lá, o cara foi até o acampamento sírio. É muito, mas muito mais vigoroso que você mostrar numa telinha no iPad do cara, veja só.
Isso ele está acostumado a ver, ele está vacinado. Então, a realidade virtual, ela rompe vamos dizer, essa coisa morna, essa coisa já gasta, que você, acostumada, que você já está, ela rompe e traz um frescor, traz uma nova porrada. Mas a realidade virtual, além disso, né, falamos aí de ficção, documentário, de causas de impacto social, mas educação, medicina, você tem uma série de usos. Imagina na educação, você tem na escola óculos, que podem te levar, por exemplo, quando você vai falar de biomas, você leva a criança para conhecer os biomas brasileiros em 10 minutos. O cara atravessa o rio Amazonas, vê aquela imensidão, entra no árido do Cerrado, vê o gado correndo de cima, você vê, enfim. Imagina esse impacto que tem para uma criança que antes só via isso num livrinho, numa fotinho branca e preta, tal, ter esse tipo de vivência e poder conversar sobre isso depois. Fora as aulas, que você vai poder ter aulas sensacionais feitas que vão poder servir de estímulo para as crianças e professores virem a discutir determinado assunto. Então, veja bem, que eu também não faço apologia à realidade virtual vai substituir isso, aquilo, não é isso. Mas é uma ferramenta de uso dentro de uma sala de aula que pode revolucionar a educação, né? Então, falta esse olhar, falta essa sabedoria do poder público, né, dos políticos, falta dinheiro, eventualmente, para se poder implantar sistemas como esse, mas já estava mais do que na hora de se fazer projetos pilotos, por exemplo, para a gente testar e ver o que acontece. Vamos investir, vamos ver o que acontece numa comunidade, numa pequena cidade, vamos ver o que muda isso com o passar de 1, 2 anos. Seria genial a gente já poder investir. Mas, enfim, a realidade virtual eu acho que é uma grande ferramenta para o mundo, para o entretenimento, para o aprendizado, né? Educação, para a medicina, para as ciências em geral. Não, e é realmente uma coisa que você falou. Se nós, na minha época, eu tô com quase 40, eu já ficava fascinado com uma Barça, vendo aquilo, aguçando a minha curiosidade com enciclopédias. Imagina para uma criança mesmo ter um contato íntimo, né? Com paisagens, com países, com situações, né? É realmente um ponto de você levar não apenas a curiosidade, mas sim o conhecimento e aquela vontade de aprender. E principalmente a denúncia também, como você, por exemplo, você fez aquele documentário de Mariana, né? Aquilo é uma denúncia. A gente, quem não está ali não tem a noção. A gente tem uma pequena noção pelas imagens, mas mostrando ali a pessoa na realidade virtual, vendo, caminhando por um local devastado como foi, a gente também sente aquilo e a denúncia do que aconteceu é muito maior, né? Sem dúvida, porque você está vivendo. O Chris Milk falava, a realidade virtual é a maior máquina de empatia jamais inventada. Ou seja, a gente tem uma ferramenta muito forte na mão, que, de novo, eu acho que é inexorável a presença dela no futuro, vai depender um pouco ainda, enfim, dos custos dos óculos, a melhoria da qualidade da imagem, a produção de novos conteúdos. Mas isso é um pouco da minha tarefa, tarefa dos produtores. Temos que conseguir produzindo, mostrando, falando, mostra o Internacional de Cinema para cá, mostra não sei o que para lá. O Rio de Lama, por exemplo, foi para a ONU, foi exibido na ONU, ganhou prêmio na ONU. Eu tive na ONU para falar sobre o filme. Quer dizer, tem que ter janela, você tem que estar fazendo, né? Então, a ideia de eu poder participar desse processo como produtor, né, e não como um observador, é muito prazeroso. E você citou a inteligência artificial e hoje eu também trabalho como redator, né? E também já escrevi alguns roteiros mais institucionais. E o grande medo dos meus colegas é que a gente vai ser extinto, somos bichos em extinção. Mas eu sempre debato assim: nós temos a sensibilidade que a máquina ainda não tem, da escrita. E eu vi que você falou que na entrevista da Mônica Bergamo, que a inteligência artificial
vai combater de fato a fake news. Eu li, entendi, eu concordei também. Acho que vai ser uma ferramenta que a gente vai conseguir, se tiver sabedoria, utilizar a nosso favor. Esse medo é real? A gente tem que ter medo de que somos bichos em extinção por conta de um chat GPT, Copilot? O que você acha? Olha, é uma questão controversa, né? Tem opiniões dos dois lados, achando que a inteligência artificial veio e vai acabar nos exterminando porque ficará mais inteligente, etc, etc. E a outra que acha que ela vai ser uma ajuda para diversas áreas. Eu acho que a gente tem que prestar atenção primeiro em algumas coisas. A inteligência não é uma inteligência, ela não chega nem a ser uma inteligência. Ela é um lugar que ela reúne informações e te dá respostas, ou ela constrói respostas a partir de coisas que foram feitas no passado. Ela não vai te dar uma coisa absolutamente nova. Ela vai te ajudar a chegar em alguns lugares. Então, eu acho que a inteligência artificial está olhando sempre para um retrovisor. Né? Ela está sempre olhando para aquilo que foi feito, pegando tudo aquilo que foi feito e tudo mais. Ela não tem sensibilidade, ela não tem emoção. Então, ela não chega a ser uma inteligência. Ela é alguma coisa, vamos dizer, algum poder de articular ideias através dos algoritmos que são construídos por nós, né? Então, aquilo que a maneira como a inteligência artificial organiza o seu conhecimento e ela expressa, ela lhe dá, né, respostas, essas respostas são feitas através de algoritmos criados por nós. Ela pode vir a criar novos algoritmos para ir buscar, mas ela nunca vai chegar a essa inteligência, a essa sensibilidade, a essa emoção, a essa coisa que só o cérebro humano e o ser humano tem, né? Essa sensação, amor, né? Esse tipo de coisa, ela não vai chegar. Então, a gente tem ali, como diz o Harari, né, que é um cara que tem muito medo da inteligência artificial, ele leva muitos sinais amarelos para a inteligência artificial. Eu li o livro último do Harari, chamado Nexus, aconselho a todos, para poder ter um panorama, ficar um pouco mais atento ao que está acontecendo, e ele é um cara que tem receio da inteligência artificial, mas ele coloca, antes de tudo, uma coisa que eu acho muito boa. A inteligência artificial não é uma ferramenta, ela é um agente. Ou seja, realmente não é uma ferramentinha, cria uma ferramentinha. Não. Ela tem uma agência, ela vai manuseando as informações. Então a gente tem que ter, primeiro, cuidado com isso, porque nem tudo que vem de lá é verdade. A gente vê altos absurdos acontecendo em vários locais. Ela vai, sim, nos ajudar a combater fake news e vai, sim, também criar fake news. Então, é um agente muito poderoso que vai ser usado praticamente em todas as instâncias de nossa vida. Isso é que talvez a gente não tenha consciência. Ela me ajuda aqui no meu texto, ajuda aqui a resolver algumas questões, eu uso o chat GPT no celular e tal. Mas, cara, as empresas estão usando isso, as universidades, a academia está usando isso, toda a ciência vai usar isso. O dia a dia vai ser impregnado de inteligência artificial. Então, por isso que eu considero realmente que a gente está saindo agora de um lugar indo para uma nova era, mas realmente uma nova era. Como a internet mudou a nossa vida, a inteligência artificial vai mudar a nossa vida tremendamente. Então, a gente tem que estar consciente, lendo muito, estudando muito, né? Olhando, não aqueles que têm medo e ficam travados. Isso eu acho uma coisa horrível, né? Você tem medo, aí você fala, não, então acabou. Tenho medo, vamos ser engolidos pela inteligência artificial, acabou. Então, aí, isso gera o mesmo medo que os programas policiais da televisão,
entendeu? Que gera um medo, fica com tanto medo de sair de casa, porque está acontecendo tanta merda lá fora, tá tanto perigo, que você fica com medo, e aí o primeiro cara que levanta a mão fala assim, eu vou acabar com tudo isso, fala, eu vou votar nele, eu vou votar nesse populista, eu vou votar nesse cara que vai resolver as tretas, porque a gente também não tem educação para elaborar as coisas melhor. Né? Então, como eu disse na entrevista da Teté Ribeiro, que fez a entrevista para a Mônica Bergamo, eu acho que o caminho é a educação, a segunda opção é educar, a terceira opção é educar. Eu acho que aí a gente tem um pouco mais de musculatura para refletir e, eventualmente, lutar, seja contra a IA, seja contra governos populistas ou influenciadores alucinados. Eu acho que a gente precisa de educação. Sim, com certeza. É uma das coisas que move muito e ajuda a gente a entender o passado, o presente, para evitar qualquer tipo de problema no futuro. A gente sempre fala muito isso aqui também. Agora vamos falar o seguinte, que é uma frase me deixou achei muito bacana que você conta na entrevista, que você pegou uma câmera, filmou uma torneira, a água pingando, você rebobinava a fita. O que é rebobinar, né? Hoje em dia a molecada nem sabe o que é rebobinar, mas enfim. A gente vive uma era de vídeo que a gente tem aqui o nosso celular e a gente filma, faz filme, faz tudo. A gente está aqui, você aí na sua casa, eu aqui na minha, a gente conversando, é uma coisa realmente muito louca. Quando a gente tem o vídeo, a videoarte no Brasil, que você é um dos fundadores dessa arte que é genial, a gente vê um passado que a molecada nem faz ideia. Então, a gente queria que você resumisse, porque muita gente jovem vê esse canal aqui, por incrível que pareça. Como é que era fazer um vídeo no Brasil, Tadeu? Como é que era você produzir um vídeo independente, você olhar para alguma coisa, ter uma ideia? Como é que era sem celular, sem internet, sem tecnologia que a gente tem hoje? Como é que era? Eu acho que é difícil para a molecada até imaginar esse mundo. Até porque a molecada hoje é muito pilhada, não tem tempo de reflexão. O que eu acho uma pena, né? A ideia de você estar sempre em velocidade achando que está ganhando alguma coisa. Ver tudo, ouvir tudo em velocidade 2 e achar que está ganhando. Ok, muitas coisas você tem que ver em velocidade 2 mesmo. Que... Mas assim, a ideia de que o mundo esteja a um clique de distância, essa ansiedade, né, jovem, porque ele está a um clique. Hoje em dia ele está a um clique. Você trabalha com clique. Tudo que você clica, ele muda. Eu clico no link, ele abre. Eu clico, ele vai. Ele clica, aqui ele clica. Então, meu dedo é uma ferramenta muito poderosa. Então, você acha que o mundo fica um pouco estranho por causa desses cliques onde tudo acontece. Eu tenho idade suficiente para ter vindo desse mundo que não tinha nem sequer o vídeo. O vídeo nasceu comigo na faculdade, aqui para o Brasil, né? Ele veio na faculdade. E rebobinar, você apertava uma câmera gigantesca, não cabe nem aqui na tela, uma câmera, puta câmera gigantesca, que você tinha um gravadorzão também, que pesava, sei lá, 3, 4 quilos, que você pendurava no ombro, aí você apertava um negócio e começava a gravar. Como a gente hoje grava no celular. Aquilo gravava, aí você apertava o botão, parava, isso estava numa fita. Aí não vai dar para explicar o que é uma fita, mano, né? Uma fita, você vai ter que ver a fita cassete. Aí você apertava um botão, a fita voltava. Isso é um VHS, exatamente. Voltava. Aí você parava. Aí você apertava o play, aquela fita rodava de novo, aí você via a imagem. Então, para você ter uma ideia, isso era o que era. E aí, como é que você ia editar isso? Você precisava de um equipamento de edição, que às vezes era o tamanho de uma mesa para você montar aquilo. Ou seja, as dificuldades eram para produzir uma imagem em movimento mais som, eram muito grandes. E veja bem, nós estamos falando do vídeo, que é uma coisa imediata. Gravou, voltou, apertou play e eu vi. Mas antes do vídeo, tinha o cinema. O cinema não tinha isso. Filmei. Filmou? Parou. E agora? Pega o filme,
manda revelar lá, uma outra empresa, revela o filme, aí vem o filme todo reveladinho, aí você tem que ver o filme numa moviola, que também era uma coisa de montagem gigantesca, corta o filme, tesoura, corta, une com outro pedaço, aí eu tenho uma edição. Amigo, então assim, para você ser um cineasta, para você produzir qualquer imagem em movimento, ela estava muito distante da sua realidade. Então, com a chegada do vídeo, ficou mais barato, ficou mais rapidinho, porque o vídeo vendia em loja, aí começou a fazer, era difícil de editar para caramba, porque você não conseguia editar aquilo. Mas era um negócio que vinha. Então, hoje em dia, aí fazendo um salto para hoje, aí você vê com o celular não tinha vídeo no começo, aí o celular teve vídeo, tarará. Hoje em dia você edita vídeo no CapCut assim. Quer dizer, você tem um equipamentinho online, você nem paga se você não quiser, e você usa para montar qualquer vídeo. E agora, falando da última, unindo com o nosso papo de IA, já tem esse, aí eu acho bem absurdo, que a IA edita para você. Nossa. Edita mesmo. Ele não edita, se você pegar o vídeo lá, jogar dentro do app ali, ele sai editado, o EBA. Não, não é o EBA. Que ruim isso. Aí eu acho ruim, porque você está delegando para uma máquina uma tarefa extremamente criativa que você tem que fazer. O que é que vem primeiro? O que é que vem segundo? O que é que vem terceiro? Como é que isso cria um drama? Ou como é que isso é legal? Como é que eu termino? Qual é a melhor? Eu tenho que ter essa coisa criativa, porque eu sou o criador, eu que vou tentar chegar em algum lugar, né? Então você dá essa tarefa, vamos dizer, de montagem para a IA, ok, pode resolver alguns probleminhas, ou para a ignorância, né, e preguiça de algumas pessoas, isso vai funcionar. Mas aí eu já começo a achar que é errado, é ruim você dar para a máquina tanto poder de criação. Não, e eu fiz essa pergunta porque é o seguinte, agora todo mundo teve a noção de como era gravar, editar, enfim, câmera aqui, às vezes você tinha aquelas câmeras portáteis, mas mesmo assim tinha que editar, fita VHS, havia um tempo, enfim. E a gente vê, por exemplo, o trabalho da TV Tudo, a gente vê o trabalho do Olhar Eletrônico, a gente nota, quem já viu, a questão de uma criatividade grande, seja no lado provocador, seja no lado sarcástico, seja de um lado sério, até voltado um pouco com humor ácido em muito trabalho, uma coisa, às vezes, que muitas pessoas ali na primeira não vão compreender. E eu queria saber de você, pela velocidade que a gente tem hoje, como você disse, a gente tem hoje, temos o TikTok, né? Que é uma coisa, são vídeos que duram rápido, muito rápido. Você, em 3 minutos, você viu uma centelha de conteúdos ali, de variados temas. Existe ainda, você que ainda é mais ligado nisso, existe ainda um tipo de vídeo arte que a gente tinha ali nos anos 80, vamos colocar assim, para hoje? Existe arte ainda no vídeo, mesmo com essa rapidez, mesmo com uma coisa assim tão, às vezes, pasteurizada? Existe? De novo, Fábio, existe sim. Se você for em qualquer grande exposição de arte, seja uma Bienal de Veneza, mesmo a Bienal de São Paulo, existe o suporte vídeo é muito utilizado. Agora, dizer existe alguma coisa como a videoarte dos anos 80, aí já é uma coisa mais complexa, porque o que era a videoarte dos anos 80, né? O que era a videoarte dos anos 70, o que era a videoarte dos anos 60? Porque a videoarte começou muito antes, quando assim que surgiu o vídeo, já tinha, né, gente fazendo, o Nam June Paik, que é um coreano que fez grandes trabalhos em videoarte, é o papa da videoarte, Nam, N-A-M, June, June, Paik, P-A-I-K. Então, por exemplo, isso é um dado. Você que está assistindo, vai procurar esse cara. Vai procurar esse cara. Vai ver o que esse cara fez. Procura Good Morning, Mr. Orwell. Good Morning, Mr. Orwell. Orwell. Vai no Nam June Paik que você vai ver as instalações que ele fez, as esculturas que ele fez com vídeo. Então, de novo, nós vamos para a educação. Hoje o cara fica fazendo vídeo no YouTube, no TikTok, vídeos muito bons até, muito bons.
sampleia, mistura tudo, vai fazendo, vai criando. Muito bom, não tem problema, tá ótimo. Só que não tem base. Porque quando você olha para o passado, não é olhar a velharia, é olhar da onde veio, olhar os limites que essa pessoa teve, o que é que ela já fez, entender tudo e talvez usar isso para criar sua própria. Ou ao contrário, usar isso, ver isso tudo e não usar nada. Mas você sabe o que foi feito, você sabe o que pode se fazer com isso e entender um pouco da história. O meu medo é justamente esse. Parece que tudo é presente e futuro. Não tem passado. O que é uma bobagem, porque coisas maravilhosas foram feitas no passado. Então, se você olhar, por exemplo, eu sou da segunda geração de videoarte brasileira. Sim. Então, você procura também videoarte Brasil. Vai ver os artistas, vai ver os vídeos que estão disponíveis na internet, né? Vai olhar lá no meu site, tadeujungle.com.br, tem uns vídeos lá, até mais recentes, não só tem alguns da década de 80 que eu nem consegui colocar por causa de problema autoral, de música, que a gente usava muita música de terceiro sem autorização, na época não tinha nada disso, então hoje em dia, bate lá, opa, você não pode usar Rolling Stone, não pode usar não sei o quê, daí eu não consigo colocar no YouTube. Mas algumas coisas estão lá, principalmente as mais recentes, anos 90, anos 2000, que também são videoarte, que fazem parte de uma narrativa. Mas eu acho você que mexe com vídeo, vamos dizer assim, você que faz conteúdo, é interessante você saber o que foi feito. Porque além de ser um prazer incrível, você vai ver coisas incríveis que foram feitas nessas décadas todas por artistas e comunicadores incríveis, e aí isso vai te dar mais musculatura para você fazer a sua contemporaneidade no TikTok. Agora, você só partir do contemporâneo fica fácil e bobo. Muitas vezes eu olho e falo, bobo. Bobo por quê? Porque isso já foi feito. Entendeu? Isso já está lá atrás, já foi experimentado. Então, vale a educação de novo. Vale, se eduque, pesquise aquilo que foi feito, não como vou olhar velharias, mas vou olhar o que os gênios, artistas do passado fizeram para me dar motivação, para me dar inspiração. Porque até entrevistei o Gabriel Prioli, entrevistei tantas outras pessoas e a gente sempre citou um ponto de que hoje na televisão aberta, não totalmente a comercial, mas os outros canais, até a TV Cultura e tantos outros, que a cabo também, que falta a ousadia, né? Que teve uma TV Cultura, que teve o Goulart de Andrade colocando o pessoal do Olhar Eletrônico ao vivo, fazendo aquela experimentação. O seu documentário, que eu amo aquele documentário do futebol, aquilo ali é fantástico, que era a final do Paulista, Corinthians e São Paulo, que você mexe com as imagens, mexe com o povo fala de uma forma fantástica. E a gente não vê mais isso, essa experimentação. TV Mix também foi um programa muito importante. Fábrica do Som, que a gente vai falar sobre isso também. Nós tivemos uma experimentação até nos anos 90 também. A gente pode até colocar algumas coisas até da MTV, enfim. Por que a gente não tem mais essa ousadia? Mesmo, eu sinto, talvez é uma opinião minha, eu posso estar errado, você até me corrige, que eu sinto que na internet também não há um tanto da ousadia de mexer de uma forma por dentro do vídeo com tanta facilidade que a gente tem hoje. A gente se encaretou ou não? É coisa do tempo. Puta, assim, Fábio, primeiro tem que ficar claro que isso não tem nada de saudosista. No meu tempo que era legal, no meu tempo que a gente criava as coisas, ou sei lá, nos anos 80 isso, nos anos 90 aquilo, ali, porque hoje em dia não é nada disso. Não é nada. Tem coisas muito legais sendo feitas hoje, também tem. Mas o lance, agora falando sobre televisão especificamente, a televisão ficou uma máquina repetitiva. É uma máquina que ela parece que ela mantém a mesma imagem o tempo todo no ar. É a mesma coisa, seja uma novela, seja notícia. Para mim, as coisas elas são muito mais do mesmo. São fórmulas já gastas de narrativa. São abordagens já gastas. Nada contra o clássico. Como uma coisa é clássica, é porque ela deu certo.
Então, há procedimentos clássicos dentro da TV, mas a maior parte é uma coisa repetitiva, preguiçosa, e que tem medo de avançar ou de ousar. Com medo da audiência não gostar, com medo de perder o patrocinador. Então, para mim, isso é um sintoma de um tempo, de uma era. Essa é uma era careta. É careta, né? Dentro da televisão, é uma das épocas mais caretas que a gente tem visto. Então, o streaming roubou, vamos dizer assim, muito da criatividade com seus filmes, com a possibilidade de filmes e documentários, né? Ampliou muito a gama de trabalho, que eu achei que ia ter na televisão a cabo, porque a molecada também não sabe, mas antes tinham 5 canais. 1, 2, 3, 4, 5. Só. Você vê na TV. 5 lugarzinhos para você ir. E acabou. Depois veio a televisão, acaba que explodiu. Aí falei, aí sim, porque vai ter espaço para você usar aqui, você vai ter 5 canais de esporte, 10 canais de esporte, cada um com o seu tipo de narrativa. Eu achei que a televisão a cabo ia trazer muita criatividade. Trouxe. Em alguns lugares trouxe novos programas, novas coisas, mas hoje em dia o que a gente vê é uma massificação e uma espécie de receio. Eu acho que é um mundo receoso, é um mundo com medo, é um mundo medroso de novos caminhos. Sabe, o Hollywood já expressava isso com remakes. Homem-Aranha número 4, Homem-Aranha 25, Homem-Aranha 238. Quer dizer, medo de fazer uma coisa nova, medo de ousar por um lugar novo, né? Para diversão, para as pessoas curtirem uma nova coisa, descobrirem novas formas de narrativa. Isso parece um sintoma de uma era, de um tempo, né? Mas nada impede que você faça, né? Então, eu tenho buscado, não na televisão mais, que eu estou bastante ausente da televisão, não que eu não possa voltar, tem 2 projetos andando aí para streaming, mas eu acho que é um tempo, é necessário se colocar essa molecada que está aí com uma cabeça completamente diferente dos tiozões que estão nas TVs, que estão nos lugares, uma cabeça completamente diferente. Então eu teria que misturar essa cabeça nova, diferente, esse pensamento TikToker, essa velocidade, o youtuber teria que pegar isso e misturar com a cabeça do tiozão, que tem uma experiência de uma televisão mais antiga, mais de uma narrativa, tem os equipamentos, tem os estúdios para construir cenário, então tem uma sabedoria, vamos dizer, que essa molecada que só vive na tela não tem. Tinha que botar isso, misturar. Que é da mistura que vem a grande criação, a imaginação fica maior, ela explode em termos de número, ela ganha muito. Então, para mim, a televisão contemporânea, ela deveria assumir esses riscos para a sua própria saúde, para a sua própria continuidade. Porque, de outra maneira, ela vai ficar sendo uma peça de museu. Né? A televisão aberta, ela fica nisso porque ainda existem os velhos, né, que estão cada vez assistindo mais, mas daqui a pouco esses caras morrem. E aí, quem que vai vir lá embaixo para sustentar essa audiência? Quem que vai vir lá de baixo? Não, essa audiência vai estar explodida, já está, né? Em muitos outros lugares que não na televisão aberta. Então, é um tempo, né? Quem deveria fazer isso? Para começar, TV Cultura. Sim. Porque a TV Cultura hoje é a bandeira maior do retrocesso, do retrógrado, do antigo, do... Não posso adjetivar mais, mas assim, lançaram outro dia assim, o retorno do Cocoricó. Eu falei, caceta, o Fernando vai voltar a fazer Cocoricó na TV Cultura, que genial! Pô, não é, cara. É uns teaserzinhos, são várias, vamos dizer assim, tirinhas de 3 minutos do Cocoricó, que é patrocinado, acho, pelo Nubank. É uma educação financeira, é um roubo, é um assalto à imaginação nossa, sabe? E a TV Cultura fazendo isso, ou seja, precisa mudar alguma coisa, né? Não dá para chegar nesse ponto de barbárie,
né? A TV Cultura, que foi um lugar muito fresco para a criação, hoje em dia é um repositório de memórias e, enfim, e só. Não, a TV Cultura, ela vive hoje um momento assim muito estranho, porque ela comemora os 55 anos e ela não se encontrou mais, né? Ela parece que ela realmente é aquela cinquentona que parou no tempo mesmo, porque, olha, gente, nada contra, mas, por exemplo, Amaury Júnior, dentro da TV Cultura, não condiz com a linha da TV Cultura, o programa dele. O programa dele cabe em qualquer outra emissora comercial, com certeza. Não estou falando de qualidade e nem dele, enfim, não é isso. É que a linha que a TV Cultura sempre produziu, o Amaury Júnior não cabe ali. Eu não Meu amigo, tem muita coisa que não cabe na TV Cultura e não dá para se falar falta de dinheiro. Não aceito isso. Não aceito, não engulo. TV Mix, que foi feito na TV Gazeta em São Paulo, quem era o presidente lá da fundação era o Jorge Cunha Lima, que também foi um conselheiro vitalício da TV Cultura. O programa era feito praticamente sem dinheiro. Praticamente sem dinheiro. Ao vivo, durante 4 horas de manhã, depois à noite, não sei se eram mais 2 horas. TV Mix, ou 4 horas à noite também, não me lembro. Mas era muita programação. E toda uma molecada entrou, louca para fazer, louca para aparecer, louca para criar. E aquilo, cara, lançou, Astrid Fontinelli apresentando o programa. Maurício Arruda, que era redator júnior, virou diretor, criador do programa da Fátima Bernardes, hoje está no ICL. Eu não vou, assim, muita gente passou por esse programa, que foi 89. 89, um programa, 89, será? 88, 89, 90. TV Mix, sem dinheiro. Por que a TV Cultura não faz algo parecido? Ou que se baseia nisso? Vai começar nisso para fazer uma tentativa. Não, aquele negócio ali, ó, quadrado. Mas quadrado de uma maneira que é, assim, sufocante. Não, e se vocês procurarem no YouTube o TV Mix, ele foi um sucesso tremendo. Ele não havia um cenário. O cenário era o fundo da Casper Libero, a mesa, microfone. E aí o que acontece? É sempre bom ter um ótimo cenário, mas aí é que tá. O conteúdo de qualidade sobrepõe qualquer coisa. Então é isso que o TV Mix fazia. Então fica mais uma lição de casa. Procurem sobre o TV Mix, que foi revolucionário. Todo mundo assistia. Era uma época que a Gazeta tinha um slogan: a TV desindexada. A televisão que não estava ligando para a Ibope, estava ligando para a qualidade e inovação. Que também foi outra emissora que também inovou muito, né? Uma pena que agora ela tem 3, 4 programas e tudo alocado aos bispos, né? Falando de TV Cultura, para a gente tentar não me alongar, o Tadeu tem tanta coisa que eu ficaria aqui 5 horas com ele. Tadeu, você fez um programa revolucionário, muita gente fala do Matéria-Prima, do Programa Livre, Fanzine, com Marcelo Rubens Paiva e tal, que são ótimos programas, mas antes disso tudo vem o Fábrica do Som, que pega ali o início do fim da ditadura militar, né? Havia ainda uma ditadura, era governo Figueiredo, um programa feito para os jovens, com jovens artistas, comandado por um jovem, em que se falava ali de certas coisas numa época que ninguém estava acostumado a falar. Não era apenas musical. Ele era um programa musical, mas se falava muita coisa ali que se a gente vê no YouTube hoje, para aquela época, você estava mexendo um ninho de vespa ali. E como é que você vê hoje o legado do Fábio? E mesmo ele já mais de 40 anos fora do ar, eu não peguei esse programa, mesmo assim, ele é referência, ele sobrevive como uma grande referência e que marca a sua trajetória. Como é que você vê o legado do Fábrica para a televisão, para os anos posteriores e para quem estuda televisão se fica tão encantado com esse programa? O que significa o legado desse programa?
É bom que você tenha marcado. O Fábrica veio antes de tudo isso, matéria-prima, fanzine, né? Antes do Serginho Groisman ser quem ele foi, veio muito antes, né? Muito antes. E a ideia do Fábrica, base, assim, que mais foi revolucionário para a época é que ele foi feito no teatro do Sesc Pompeia, que tem aquela plateia dos dois lados o palco fica abaixo. Ou seja, não é um palco italiano, fica lá em cima e o público babando, batendo palminha lá embaixo. Não, o público ficava acima do palco e eu convidava o público a subir ao palco para cantar, para fazer bobagem, para e aquilo foi pegando. A televisão não estava acostumada a mostrar gente real, público. A televisão era uma televisão das estrelas, né? A televisão dos seus ídolos, que eram todos olhados assim, a televisão. Então, ali foi o contrário. A gente abriu a câmera e deixou o público subir ao palco. E aquilo foi uma loucura, porque foi crescendo, crescendo, crescendo. Você olha, o programa durou 69 programas, quase 2 anos. Pouca gente viu, porque era um programa da TV Cultura que era para o estado de São Paulo, Brasília e Porto Alegre. Esses lugares viram. Aí você vai no Rio de Janeiro, ninguém sabe do que você está falando. Mas esses lugares, assim, eu vou para Porto Alegre, às vezes o cara ainda não consegue me conhecer. Puta de Django, porra, rapaz, eu assisti o Fábrica do Som. É verdade, Fábrica do Som, 40 anos, o cara tá com 55, tinha 15 anos na época, velho. Então, o que ele tinha como forte era um programa musical, bandas que tocavam ao vivo, né? Os Titãs foram lançados no Fábrica. Então, ele tinha essa perspectiva de programa coração. Ele colocava o coração no palco, meu coração, da produção, as pessoas, os artistas, os músicos e o público entrava de coração. Qualquer coisa podia acontecer naquele palco. Era um palco vivo. Vivo. Isso é que fazia com que você não descolasse os olhos. Porque você estava vendo coisas novas, boas e ruins, né? Bandas boas, bandas ruins. Mas aquela vida é que era importante. Que depois, se você fizer com as 4 aspas, referências, você vai ver essa coisa viva que interessa, está no ser humano, está no BBB, está nos programas ao vivo, nesses lugares onde qualquer coisa pode acontecer. Só que ali era ainda 83 e 84, que sim, era o final da ditadura. E a gente estava dando o microfone para as pessoas falarem, para as pessoas entrarem. Então isso abria, regalava os olhos e todo mundo falava, cara, o público está falando, as pessoas estão voltando a falar. Porque 5 anos antes, 10 anos antes, se você reunisse mais de 5 pessoas da rua, você podia ser preso. Preso! Galera, vamos estudar. Você podia ser preso, porque você estava, quem sabe, fazendo uma rebelião, começando uma rebelião. Então, o Fábrica abriu esse lance. Falou, não, agora você pode falar na televisão. Que era, na televisão era o lugar, assim, o Olimpo das coisas. Então, eu acho que isso é a grande revolução, abrir, oxigenar, abrir as imagens, abrir o microfone para novas coisas. E hoje é tudo caixinha. Essa caixinha deu certo, essa caixinha deu certo, repete a caixinha, aí fica nessa coisinha e doura, todo mundo aplaude, público, ali tinha uma verdade. Então, olha que nós estamos falando, liberdade, verdade, ao vivo, todas essas coisas que são humanas, que pulsam. Então, essa pulsão humana de vida é o que fazia o programa ser alguma coisa interessante. Não, e o que é legal, tem 2 recortes no YouTube que eu acho genial. 2 coisinhas bem simples, mas que mostram a tônica de uma época que o público realmente podia, não falava, e você dá o espaço que você está brincando, dona de casa, atenção filho da dona de casa. Se você não está ligado, aí um cara grita, desliga, desliga. Cara, isso é impensável numa época em que a televisão não havia. E você também às vezes provocava a plateia, e a plateia também às vezes te provocava. Tem algumas coisas desse ponto, né? Que às vezes tem um discurso que você fala que a juventude era omissa, e eles te vaiam.
Então, na verdade, é o seguinte, era um contraponto do tipo assim, você era o apresentador, só que você não era o dono do programa, né? Você conduzia para que todo mundo participasse. Isso é democracia, numa época que era porrada. E aí você falou dessa questão de que 5 pessoas se reuniam aí à presa, tinha censura, que muita gente pede censura, nem sabe o significado de censura, é uma burrice tremenda. Você sofreu com a censura, seja interna, seja externa? Como é que foi isso? Bom, a censura havia, todos os programas, olha que doideira. Hoje em dia fala, tem cara que apoia, vamos apoiar a ditadura, o regime militar, vamos acabar com essa bagunça. Porque você é jovem, velho. Você não viu o que foi uma censura e uma ditadura, que impediam você de falar em função de uma regra limpa para o futuro. Por exemplo, todos os programas de televisão, eles abriam com uma escrita, parecia um diplominha velho, censura federal. Este programa foi liberado para ser exibido, tarará, tarará, público livre. Ou seja, o programa foi visto a priori, foi visto antes pela censura. Só depois que a censura via o programa, que o programa era liberado para ir ao ar. Então, ou seja, liberdade nenhuma nesse caso, né? Então, isso foi sendo aberto, né? Todo o regime ditatorial de 64, épocas terríveis como o AI-5, 68, ou mesmo na década de 70, que foi muito violenta, né? Muitas mortes, muitas torturas, muito horror aconteceu nesse país sob o comando dessa ditadura. Então, nós já estávamos no começo dos 80, onde isso já tinha uma abertura, já estava mais suave. Ainda não era uma democracia, mas já estava mais suave. Então, a censura, ela era oficial, o programa tinha censura oficial e tinha uma censura interna, dentro da própria TV Cultura. Tanto é que o programa saiu do ar, não por falta de sucesso, não por poucos pontos no Ibope, a gente era líder, um número de pontos do Ibope impensável para a TV Cultura hoje. A gente fazia uma média de 3 pontos, mas fizemos 5, 6, 7 pontos de Ibope. É muita coisa para uma TV Cultura. Hoje isso é impossível. Hoje a TV Cultura faz 1, 1, 1, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, meio. Essa é a audiência da TV Cultura. Então, o programa tinha muito sucesso, mas ele saiu do ar. Como saiu do ar? Se ele fazia tanto sucesso? Uma censura interna. A gente tinha um presidente da Fundação Padre Anchieta, que era o Renato Ferrari, que era um cara de direita, reacionário, e que não conseguia engolir aquela liberdade. Não conseguia engolir aquele público alucinado. Muitas vezes tirava a camisa na plateia e gritava. Então, não era aquela juventude universitária que ele gostaria de ver, certinha, arrumadinha, batendo palminha para o show. Não, era uma juventude selvagem, que gritava, participava, cantava junto, queria entrar no palco, me desafiava. Então, esse tipo de coisa não era aquilo que o Renato Ferrari queria ver. Né? Ele queria ver uma coisinha bonitinha, arrumadinha, cor de rosinha e tal. E não tinha ali. Então, o programa era, inclusive, para ter terminado 6 meses antes. Tivemos a notícia que ele ia acabar. Aí a gente vazou essa notícia para a imprensa, para todo mundo, e houve uma revolta. Uma revolta. A imprensa começou, o Paulo Leminski escreveu, o maestro Júlio Medalha escreveu, o Rogério Duprá escreveu, falando, então saíram matérias e tal. O Leão Serva fez uma matéria muito bonita contra a saída do programa. O governador foi acionado, porque não sei se vocês sabem, a TV Cultura é vinculada ao governo do Estado, recebe verba do governo do Estado. Então, ela é uma fundação independente, mas ela recebe verba. Então, olha onde foi, o programa de televisão, estava sendo falado com o governador. E depois, muitos anos depois, eu fui saber que o Danilo Miranda, um dos grandes gênios, gestores de cultura no Brasil, que foi diretor do SESC desde acho que 80, 81,
até recentemente, quando ele infelizmente veio a falecer e transformou o Sesc nessa maravilha que é hoje, o Danilo, numa palestra, numa comemoração, falou assim, eu recebi um telefonema do Renato Ferrari pedindo que eu cancelasse o programa que era gravado no Sesc Pompeia, alegando que tinha muita bagunça, que os caras estavam fazendo muita bagunça e que eles não iam mais querer que o programa fosse feito lá. O Renato Ferrari pediu, né, jogou a bomba para o Danilo. O Danilo falou assim, não. Eu gosto muito do programa, ele traz muita vida para o Sesc Pompeia e ele vai continuar. Então, nós conseguimos uma sobrevida de 6 meses frente a essa censura interna que tinha na própria TV Cultura. Não, e o programa, ele é um marco e ele acaba ditando os outros programas que vêm depois, né? Ele é realmente um marco na história da televisão brasileira. Não apenas, a gente sempre pode colocar aqui, porque da ditadura, da liberdade. Ele é um marco por isso, mas ele é um marco também pela linguagem, por trazer os jovens a um programa de auditório, né? Que os programas de auditório sempre foram das mulheres, programa feminino, aquela coisa toda. Não, você coloca os jovens, você coloca jovens no palco, é realmente um marco, assim, é um negócio assim, e ele era muito bem feito também, porque havia aquela estética também, não de apenas uma câmera, como um programa de auditório tem. Andava pelo palco aquela câmera de uma forma muito diferente e artística também, né? Não era apenas um ponto. Não, você disse tudo, Fábio, exatamente. A gente não pode esquecer do Perdidos da Noite, que era contemporâneo e muitos jovens também iam. Os jovens realmente iam Perdidos da Noite do Faustão, que era na Band. Mas era um palco italiano, onde ficava lá o Faustão lá em cima, fazendo as micagens dele lá, que era genial, mas e o público lá embaixo com umas faixas, o público falava através de umas faixas e tal. E o Fábio, que as pessoas vinham ao palco e participavam de uma maneira muito mais intensa, né? Esse movimento de aparecer na televisão, de ir no programa de auditório, molecada, gritar, aparecer, subir no palco, isso realmente influenciou muito para frente. Fanzines e todos eles que vieram para frente aí tiveram essa influência do Fábrica. Isso é definitivo, dito e certo, né? Enfim, se foi. Pena que não é pena que não volte, é pena que não tenha uma manifestação contemporânea dessa molecada esperta, inteligente, criativa que poderia revolucionar novamente a televisão. Aí eu me pergunto também, eu não quero ser aqui, mas eu acho que o problema que você fala é que a molecada do Fábrica se empolgava, dançava, falava. Hoje em dia, será que não ficariam assim? Só filmando? Então, eu acho que existe não é um problema, todo mundo assim? Não, eu concordo contigo. As horas de tela que a gente faz, esse tipo de produto, né, que acaba sendo guiado pelas redes sociais, que, né, retoma do outro, pega do outro, é um modo de pensamento. E às vezes um modo de pensamento que tem essa velocidade que é muito nociva. A velocidade, para mim, de olhar, né? A gente perdeu a contemplação, como se isso fosse uma coisa ruim, contemplar. Isso é um fato que hoje em dia não tem mais, né? A gente olhar, contemplar... A gente não consegue ficar em silêncio mais, Fábio. A gente não consegue ficar em silêncio e olhar coisas. A gente não consegue mais. Então, isso parece que isso é uma desvantagem da contemporaneidade. Você quer velocidade, aquela velha coisa, se você não prender o cara em 3 segundos, você perdeu o cara no YouTube, se você tem que dar a porrada logo de cara, parará. Não, esse tipo de coisa, eu acredito que existam pessoas resistentes a isso. Uhum. Eu não acredito que todo jovem seja um jovem da velocidade. Sim. Então, sempre tem, no meio de tudo, no meio de todos, um grupo que tem uma inquietação, que não gosta, que se sente preso nessa teia, nesse caso, a teia da velocidade. Né? Então, o cara vai fazer uma outra coisa. Eu tenho certeza que se a gente abrisse
uma brecha, né? Um horário na TV Cultura para fazer um programa ao vivo com essa molecada, cara, e explodia. Todo mundo ia olhar e falar: o que é isso? O que é isso? E ali eu vi novas ideias, novos frescores para tentar oxigenar essa televisão contemporânea que tá chata pra caralho. E deixar que a molecada não pense que televisão aberta é cringe também, né? Isso é o mais importante. E realmente ver o que a molecada fala. Eu tô ali entrando nos 40, já tô sendo chamado de velho, isso é impressionante, mas enfim, ossos do ofício, né? Mas para finalizar, você é um artista plástico, né? Você fez instalações, tem coisas fantásticas no seu portfólio, no seu currículo. E eu queria trazer uma indagação do meu pai numa Bienal. Eu sempre vou com meu pai na Bienal. E o meu pai, ele é um cara que ele fala assim, que eu não entendo tanto, mas ele adora ir na Bienal. Eu sempre tenho o prazer de ir com meu pai. E uma Bienal, não me recordo qual, nem me recordo qual era o artista, ele até me questionou falando assim, pô, o que será que é isso? O que será que ele quis passar? Eu não entendi, será que eu não entendi e tal? E aquilo me indagou porque às vezes a arte não é o entendimento do artista, é o seu entendimento. Então, às vezes a gente vê um pouco das pessoas olhando para aquilo, não entendendo, e eu queria que você falasse um pouco desse ponto, de que quando você vê uma instalação, a gente tem que entender, não tem. Eu vejo muito essa dificuldade, às vezes as pessoas até se afastam, né, de museus e tudo mais. Eu queria que você, como artista, você, na sua visão, falasse isso para que essas pessoas que às vezes têm medo de que não vai entender, tá achando que é burro e tudo mais. Eu queria que você falasse sobre isso. Genial a sua pergunta, Fábio, primeiro porque esse assunto me pega profundamente. Eu sou artista, sim, realizo trabalhos com poesia visual, talvez você nem saiba o que é isso, não tem problema, mas me pega muito a questão da arte, que é uma arte que muitas vezes fica num castelo e as pessoas falam: eu não sei, eu não entendo, não entendi. Pô, aí o cara só ele acaba gostando só do que é bonitinho, do que ele entende, de uma coisa figurativa, de um pintor que tem um traço, que ele fala: eu saquei, gostei, bonito. A arte não é só sobre ser bonito. Pode ser bonita também, a arte pode ser linda, maravilhosa, e pode ser muito feia também, ela pode ser muito impactante, ela pode ser muito disgusting, né? Ela pode ser para uau, ela pode ser tudo. Esse que é o grande barato da arte. Agora, se você tem educação, se você foi começando aí em bienais muito cedo, você vai em exposições de arte muito cedo, você vai começando a entender o gostar disso, gostar daquilo, não gostar daquilo outro. Aí você vai procurar mais sobre isso, sobre aquilo, você vai com isso ganhando, vamos dizer assim, uma sabedoria, você vai ganhando uma gramática, você vai aprendendo uma gramática de como a arte fala. Muitas vezes é difícil realmente de pegar alguma coisa, porque ela é uma arte conceitual. A arte contemporânea, muitas vezes, é uma arte conceitual. Aí você vai ter que pegar o artista, olhar o artista, ver o que o artista já fez e aonde ele estava querendo chegar com aquele trabalho. Realmente, você pode chegar num trabalho e não dizer nada a você. E é perfeitamente justo, porque você não conhece o artista. A arte, muitas vezes, não é você chegar e falar: puta, legal, entendi o que ele queria dizer. Se ele quisesse dizer alguma coisa muito clara, ele teria escrito e mandado para você um e-mail. Falou: isso que eu quero dizer. Não é. A arte é uma coisa de sensação. Muitas vezes ela é mais fluida, ela é mais acessível às pessoas. As pessoas, uau, uau, elas entram e conseguem ter um diálogo com aquilo, e às vezes não tem diálogo nenhum. Não entendi, não sei o que é, e isso é chato pra cacete. Porque talvez seja chato pra cacete mesmo. Mas, se você for procurar um pouco mais sobre aquele artista, sobre aquele tipo de trabalho, você vai aprendendo. Nada vem de graça. Não acha que o mundo é essa belezinha que está tudo de graça, está tudo no YouTube, está tudo no TikTok? Não, tem que estudar, tem que ler, tem que pesquisar, tem que ir atrás. Mas sim, há também por parte, principalmente dos museus, uma tarefa não cumprida. Porque a tarefa do museu
fazer ou tentar pegar as pessoas mais pela mão e tentar dar uma debulhada naquilo, tentar contar um pouco mais, colocar a pessoa para dentro. Mas o cara vem com um texto curatorial lá em cima, que eu, na terceira linha, eu falo, o que ele falou mesmo? Deixa eu ler de novo. Mas imagina o público leigo que chega e fala, não entendi nada, isso não é para mim. Isso não é para mim. E a arte é para todos. Ela tem que chegar em todos. Algumas coisas mais difíceis, mais complexas de você chegar e outras coisas mais fáceis. Então, eu acho que sim, tem uma tarefa de tentar aprender desde cedo, levar criança, jovem aos museus, às galerias, independente dele entender ou não, e criar-se essa educação, porque o próprio garoto, garota, vai falando, eu gosto disso. Porque, caraca, eu odeio aquilo, mas ele gosta daquilo. Vai atrás. Vá atrás daquilo que você gosta. Vai atrás daquilo que te... Opa! Aí você vai tirando o suco daquilo e vai aprendendo e vai crescendo. E os museus têm que criar vergonha na cara e começar a parar com textos curatoriais feitos para outros curadores e fazer um texto curatorial feito para o público. Grande parte dos museus do Brasil são sustentados com din-din público. Então eles têm que falar para o público, tem que descer do pedestal e falar para o público. Então isso para mim é fundamental. Terminando, né, que já que estamos terminando aqui, vou falar de arte, de uma arte minha. Anota na sua agenda. Em fevereiro de 2025, no Centro Cultural da Fiesp, que fica aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, aquele prédio que tem aquela coisa meio, né, cortada, assim, um prédio que todo mundo sabe qual é, eu vou fazer uma exposição que vai ter muita poética visual e muito videoarte. Então, uma exposição grande que eu vou mostrar muita coisa. A exposição chama-se Tudo Pode. E vocês não estão conseguindo ler aí, mas aqui embaixo... Baixa um pouquinho. Aí, perfeito. Aí, então, Tudo Pode. Embaixo vocês estão vendo um negocinho ali, né? Tá dando para ler? Não dá para ler, né? Não dá para ler. Não dá para ler, exatamente. Uma das funções disso é não dar para ler. Você teria que chegar muito próximo para ler. Tudo pode perder-se. Esse é o nome da exposição. Então, tudo pode é uma atitude muito positiva para com o mundo, né? É a essência do mundo quando você nasce, quando o mundo nasce, quando o universo nasce. Tudo pode. Tudo pode. Realmente tem que ter essa coisa. E, ao mesmo tempo, tudo pode perder-se. Então, a gente tem que ter essa dimensão da nossa finitude, da nossa morte, presente na gente. Mesmo que você tenha 15, 20 anos, tudo pode, mas ficar atento que a perda existe, ela está aí, você deve dialogar com ela. Então, em fevereiro de 2025, tudo pode perder-se no Centro Cultural da Fiesp, na Avenida Paulista. Estarei lá. Tudo pode, só que você não pode parar. Você tem que continuar realmente fazendo seus trabalhos que tanto encantam as pessoas, faz a gente pensar. Como eu disse no início, a gente pode falar todos os seus cargos, mas você é um artista genial que também trouxe dentro de mim uma inspiração, mesmo eu seguindo por outros caminhos, você me inspirou, você me trouxe muito conhecimento e, como eu te falei, já te entrevistei lá no TV História um tempo atrás e hoje é uma alegria tremenda ter batido esse papo com você, ter conversado com você, também para essa molecada conhecer mais a profundo também o seu trabalho. O site do Tadeu está aqui na descrição do vídeo. E só para finalizar, a gente fala muito do arquivo da TV, do cuidado da televisão, tal. O arquivo da videoarte no Brasil é preservado? Está tudo certo? A gente tem todo o material? Não tá. Quem tem muito vídeo da videoarte é o MAC, Museu de Arte Contemporânea de São Paulo. Agora ele está sob nova direção e a vice-diretora, que é a Esther Hamburger, ela vem da ECA e ela vem do audiovisual. Então eu espero agora que ela faça essa revisão e guarde muito do arquivo da videoarte lá no MAC e venha expor digitalmente para todo mundo ter acesso e tal. Enfim, estamos na luta. Mas é obrigado, isso. Obrigado, Fábio, por também. Foi um prazer conversar com você e espero que sirva para alguém
né, iluminar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e entender que a gente precisa, a vida precisa de educação, precisa de esforço de aprendizado. Não vem tudo de graça. Não está tudo nas redes sociais. Você vai precisar gastar um pouquinho aí de suor para ir atrás um pouco das informações. Seja curioso sempre, né? Seja curioso, perfeito. Curioso, curiosidade, seja curioso. Tá, seja curioso, perfeito. Não fala mais nada. Pessoal, obrigado, Tadeu, que honra, valeu mesmo. E para você que assistiu até agora, muito obrigado, valeu mesmo e até a próxima. Tchau, tchau.